não ganha um europeu, enquanto tempo um time sul-americano não ganha um europeu, em 2 dias, apenas 2 dias, acontece 2 vezes, né? Ontem, com a vitória fantástica do Botafogo contra o PSG, e hoje outra vitória fantástica do Flamengo. Talvez tão grande quanto a do Botafogo contra o PSG. E aí a gente vai tentar discutir aqui por que essa vitória talvez tenha um tamanho muito próximo disso, né? Se não tão grande, talvez próximo disso. Mas o ponto crucial é falar que mesmo quando o Chelsea estava ganhando, né? Mesmo quando o Chelsea estava ganhando, o Flamengo era melhor. O Flamengo era melhor. Eu acho que esse é o diferencial quando a gente está falando de um jogo. Vou até me ajeitar aqui. Esse é o diferencial quando a gente fala de um jogo de um nível técnico absurdo, né? Um nível técnico de dois times que estão com elencos além, né, do seu continente. No caso, o Chelsea pode não estar entre os melhores da Europa atualmente, mas é um elenco muito bom e que facilmente está entre os 10 da Premier League, né? Então, a Premier League é o maior campeonato do mundo. O Flamengo pegou esse adversário, jogou numa trocação com o adversário, tendo a posse de bola, jogando de igual para igual, certo? E o Flamengo venceu. Então, assim, é claro que muita gente vai falar, não, mas é o Chelsea da Conference League e tal, não sei o que lá. Mas, assim, é sempre a muleta do europeu, né? Quando ganha, demonstra que como o futebol europeu está anos-luz do nosso, né? Que é um papo, assim, é uma obviedade. É óbvio que os times europeus, principalmente a nata da Europa, é bem melhor que o futebol brasileiro. Agora, quando a gente começa a pegar adversários menores ou adversários que não estão na prateleira, o Chelsea historicamente está nessa prateleira, né, da nata do futebol europeu. Mas quando você pega um adversário que tem um pouco mais de dificuldade de elenco e enfrenta um adversário como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Botafogo, obviamente tem jogo. E hoje mostrou que tem. O Flamengo não só jogou como não abdicando da sua filosofia, bem como com a sua filosofia foi melhor do que o Chelsea. E aí a gente precisa falar aqui, até colocar as estatísticas para a gente poder fazer uma avaliação, digamos assim, um pouquinho mais detalhada, para poder falar desse jogo, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho as estatísticas. Dá para abrir aqui a estatística. Vamos lá. Bom, temos aqui a posse de bola, que é uma coisa que, enfim, não fede nem cheira para mim. Mas acho que a parte importante aqui, pra gente falar aqui, 13 chutes a 11, ou seja, em geral eles tiveram um volume parecido de jogo. Só que aqui é o detalhe que eu venho falando, desde o jogo passado. Foram 13 finalizações do Flamengo? Foram 13. Foram 11 finalizações do Chelsea? O Chelsea deu 11 finalizações, só que só 4 foram chutes a gol. Ou seja, na hora de arrematar, na hora do remate, na hora de definir a jogada, o Chelsea não passava muito perigo. E o Flamengo, olha o volume do Flamengo, foram 13 chutes e 9 finalizações a gol. O Flamengo, quando chegava com contundência, com consistência, diferentemente do Chelsea, né? E esse número aqui, eu até fiz essa leitura no jogo passado do Botafogo e PSG, né? Que eu abri a live aqui, tava com meu irmão, falei, foram só 4 finalizações do Botafogo? Beleza, mas foram 4 no gol. Não foram 4, uma no gol e aí foi o gol que surgiu. Não. O PSG foi lá e deu 12, 13, 14 finalizações, mas só 2 foram no gol. Entende? Então, no sentido até de produtividade, de efetividade, o Botafogo foi mais consistente também. E aqui é a mesma coisa. O Flamengo, quando chegou muito mais próximo do que o Chelsea de ser um time mais produtivo. E aqui os números não deixam negar, né? A gente vê que são 9 chutes a gol, né? São 9 chutes a gol e contra 4 do Chelsea, né? E aí você vê posse de bola, mesma coisa, número de passes, enfim, precisão do passe. Você vê que é na medida, né? 88, 87%.
Faltas, você vê que o Chelsea fez a mesma quantidade de faltas que o Flamengo, então não foi aquele jogo, digamos assim, que o Flamengo tentou tirar a posse de bola, a velocidade do jogo. Não, pelo contrário, o Flamengo ganhando tentou produzir mais. Aqui, ó, cartão amarelo, blá blá blá, escanteio aqui, ó. O Flamengo tem 8 escanteios, mais escanteios que o Chelsea. Então, assim, é uma vitória que ela não dá margem para nenhuma discussão. Nenhuma discussão. O Flamengo foi melhor com a bola, o Flamengo foi melhor sem a bola, o Flamengo foi melhor no primeiro terço do primeiro tempo. Quando o Flamengo tomou o gol, o Flamengo continuava melhor. O Chelsea volta no segundo tempo. Acho que até nesse meio termo, né, no final do segundo tempo e no começo do primeiro, o Chelsea até tenta produzir alguma coisa, mas com baixíssima produtividade. Baixíssima. O Rossi quase não trabalhou, né? O Chelsea até chegou, mas enfim. E o Flamengo, quando chegou produzindo. Inclusive, o gol do Flamengo já estava cantado no segundo tempo, né? Teve aquela bola ali que teve um desvio, aí no segundo pau o Plata tenta... aliás, vem um contra-ataque, o Flamengo joga em velocidade, em transição. O Gerson faz o break, entrando na área, tira o jogador do PSG, o zagueiro, e aí ele vai bater, ele tenta finalizar, ele acaba finalizando meio desequilibrado. Aí a bola vai no segundo pau e o Plata tenta de carrinho chutar essa bola e ele acaba não conseguindo pegar a bola. Ele trisca na bola, a bola não entra. Mas ali a gente já tá falando, cara, o gol do Flamengo tá maduro. O gol do Flamengo vai acontecer. É difícil a gente falar de justiça no futebol, sendo bem sincero, é difícil a gente falar de justiça no futebol, até porque justiça no futebol é um conceito muito arbitrário, muito abstrato, né? Você pode jogar muito bem num contra-ataque, né? E ser muito mais produtivo, como foi o caso do Botafogo, que produziu muito mais indo para o contra-ataque do que o PSG com a posse de bola e tendo volume de jogo, né? E não adiantou nada se não teve chances claras, né? Não foi um Corinthians e Chelsea, por exemplo, que o Cássio foi o melhor jogador. Não foi. E mais uma vez, é um outro confronto europeu cujo o jogador principal não foi o goleiro. Não foi. O Rossi não fez grandes defesas. A gente pode até discutir, né, quem foi o melhor jogador do Flamengo, né? O Gerson jogou muito bem, o Bruno Henrique entrou muito bem, mudou o jogo completamente. No caso do Botafogo lá, o Arthur jogou muito bem. O Alexander Barbosa, que é o zagueiro, né, muito bem. Alan jogou muito bem. Então, assim, mais uma vez a gente fala de confrontos entre brasileiros e europeus, cujos jogadores principais do time brasileiro, sul-americano, não são necessariamente os últimos defensores, né? Não são necessariamente zagueiros e goleiros, né? Você vê aí um volante fazendo um ótimo jogo, você vê um atacante sendo muito produtivo, você vê um jogador que é muito bom no contra-ataque, que é o caso do Arthur, um jogador com o Bruno Henrique, que é um definidor de jogada, um Gerson, que é a cabeça pensante, um Alan, que é um jogador de construção. Veja como o cenário ele muda novamente, né? Ele muda e ele mostra pra gente uma coisa, né? Que, claro, quando a gente vai jogar com a nata do futebol europeu, que é o caso, por exemplo, do PSG, você vai ter que abdicar um pouquinho, né, do jogo de trocação. Mas quando você joga contra um adversário como o Chelsea, que eu volto a dizer, é um adversário muito forte, mesmo assim, o Flamengo mostrou que pode jogar e aliás, pode jogar não abdicando da sua ideia de jogo. E o Flamengo tem eu acho que por isso que a vitória do Flamengo é quase tão grande quanto o PSG. Porque foi uma vitória que o Flamengo produziu mais, tanto no sentido de volume de jogo quanto no sentido de chance clara. Não jogou só em contra-ataque, né? Muito pelo contrário, você olha o volume de jogo do Flamengo e você vai perceber que o Flamengo jogou por uma trocação. O Flamengo vai bem nessa trocação, é mais produtivo nessa trocação e vence o adversário nessa trocação, que poderia até ser um placar mais elástico. O Flamengo poderia ter feito um 4-1. Né? Tem até uma hora que o Pedro recebe essa bola, ele bate a falta rápido, ele faz o lançamento, se eu não me engano era o Wallace Young que estava ali. E só que aí o jogador consegue interceptar o zagueiro, né? Mas era o último homem. Ou seja, o Flamengo poderia sair desse jogo com 4-1, dominando o jogo com produtividade. Então, assim, é importante a gente pensar e é necessário a gente refletir quão
incrível são essas vitórias de Flamengo e Botafogo e quão próximo a gente pode dizer que esses times estão de uma liderança contra times europeus, enfrentando times europeus. Liderança que pode ser muito importante no chaveamento, né? Se um Botafogo ou um Flamengo fazem isso, muito provavelmente eles vão pegar um adversário um pouco mais fraco na segunda fase, né? Nas oitavas de final. E aí eu falo, né? Vou até ajeitar a câmera, né? Aí eu falo pra vocês, é um jogo. Se a gente tivesse falando um campeonato de pontos corridos, muito provavelmente Flamengo e Botafogo não conseguiriam, né, disputar com esses adversários, né? Muito provavelmente eles acabariam no meio de tabela, né? Agora, mata-mata, um jogo de oitavas, se eu não me engano é um jogo de oitavas, né? Mas não tem certeza se é um jogo só. Mas, porra, um jogo é muito possível, é muito acessível, é muito acessível. E eu acho que isso vai ser um marco no sentido de que se tinha algum europeu que estava levando esse jogo, esse campeonato, tipo assim, não vale a pena, acho que vai mudar. Vai mudar porque primeiro que é um campeonato de tiro curto, é um campeonato que não acontece com frequência e é um campeonato que dá uma vitrine gigantesca. Todo mundo quer crescer e ser visto pelo mundo. Ontem o Botafogo foi visto pelo mundo ganhando campeão da Champions League. Hoje todo mundo que estava na Premier League foram parar para ver o jogo do Flamengo e viram o Flamengo ganhando do Chelsea. Então assim, ninguém mais, não vai ter mais bobo nesse campeonato. Não vai ter ninguém entrando como o Luiz Henrique entrou ontem, tentando preservar alguns jogadores e depois teve que colocar os jogadores ali para ir atrás, mas já era tarde demais. Não dá. Tá enfrentando adversários que são muito fortes, muito consistentes, que talvez falte aquela profundidade de elenco, aquela qualidade, né, de um time de alta prateleira, mas fisicamente são times muito expressivos. E por isso que eu falo, né? Muitas vezes você viu um Flamengo no Mundial de Clubes, no final de temporada, enfrentando um Al-Ahly, um Al-Hilal, sofrendo para passar, às vezes perdendo, né? Como foi o caso do Flamengo perdendo pro Al-Hilal no Ramon Dias. E o pessoal fala, nossa, Flamengo, nossa, olha como os times europeus estão muito melhores, não sei o que lá. E a gente tava no final de temporada, né? Agora que eles estão no final de temporada, eles usam essa bengala também. O pessoal vai adorar usar essa bengala, falando, não, eles estão em fim de temporada e tal. A gente jogava em fim de temporada e acontecia a mesma coisa, entendeu? Era prioridade. E quando os times brasileiros, o time campeão da América, não passava pra final, era vexame. O pessoal não zoou o Botafogo contra o Pachuca, o pessoal não zoou o Flamengo contra aliás, zoaram pra caralho o Flamengo contra o Al-Hilal, né? Porque o Flamengo perdeu pro Al-Hilal e o Al-Hilal não é essa baba toda. E o Flamengo estava em fim de temporada. Aliás, eu acho que ou fim de temporada ou começo de temporada, não tenho certeza. Mas era uma parada tipo assim, não estava nas condições físicas, no auge da temporada. Não estava. Então assim, acho que o lance da bengala do europeu, né, de falar, não, a gente está jogando no fim de temporada, acho que não é válido. Acho que é mó passação de pano. E hoje o Flamengo, mais uma vez, ele realça o que o Botafogo fez com o PSG, né? É possível sim, é um jogo só, são 11 contra 11, coordenação, o time organizado, fazendo pressão no homem da bola e claro, efetividade. E eu acho que o que foi o diferencial nesses dois jogos, a torcida. A torcida do Botafogo fez uma festa ontem. E a torcida do Flamengo hoje engoliu a torcida do Chelsea. Engoliu completamente. E deu para perceber que o Chelsea sentiu o jogo exatamente por essa pressão da torcida. A torcida tem que ser o nosso 12º jogador. Tem sempre que ser. Então assim, eu particularmente sou vascaíno. Então assim, não vou aqui falar que tu tava torcendo pro Flamengo, porque não, né? Não. Mas, levando em consideração o que o Flamengo fez, é de se tirar o chapéu, é de bater palma. Mesma coisa com o Botafogo, é de bater palma, é tirar o chapéu. É ficar feliz pelo futebol brasileiro, futebol sul-americano, sendo... Esse é o principal. A gente não pode pensar que a gente não está atrás deles
no sentido de futebol. Claro que estamos, é claro que estamos. Mas é tirar a síndrome de vira-lata e pensar que aqui a gente tem material. A gente tem muito material. E se o calendário no futebol brasileiro fosse um pouco mais tranquilo, a gente poderia vender os campeonatos sul-americanos, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, de uma maneira muito melhor. Seria um produto muito mais rentável. Aqui não tem essa história de Barcelona e Real Madrid. Aqui, ainda mais para o futebol brasileiro, que tem ciclos, né? Ciclos que estão relacionados à questão financeira, que estão relacionados à rivalidade, estão relacionados a uma série de coisas, porque aqui é muito nivelado nesse sentido, né? Aqui a questão física bate muito forte. Se a gente pegar 2005 até 2008, a gente vai ver que a grande rivalidade, né? Os times que mais disputavam campeonatos eram quem? Inter e São Paulo. São Paulo e Inter eram os times principais do futebol brasileiro. O São Paulo conseguiu fazer um tricampeonato brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial. O Internacional ganhou Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes. O Internacional fez um penta, se não me engano, um penta gaúcho aí. Foda-se, eu tô falando no sentido tipo assim, penta gaúcho e porra, é isso aí. Penta gaúcho, campeão mundial, campeão da Libertadores, foda-se. Ou seja, esses caras aí foram os caras daquele período. E aí você pega de 2009 até 2013, 2012,